Sejam todos muito bem-vindos e o tema de hoje é reabilitação e o processo terapêutico pós-amputação. Hoje estou aqui com a doutora Eunice Roberto, psicóloga, especialista em neuropsicologia. Seja muito bem-vinda, doutora Eunice Roberto. Obrigada. A esse tema tão importante, de grande relevância, onde vamos trazer muitas informações para quem precisa ou está passando pelo processo pós-amputação. Primeiro eu quero agradecer pelo convite. Amo falar de saúde mental. Amo e admiro o teu trabalho e acho que é de extrema importância falar sobre terapia, principalmente quando a pessoa passou por um processo tão agressivo muitas vezes, né? Na maioria das vezes um processo agressivo no físico dela. E isso atinge com toda certeza o mental. Sim, doutora, o paciente sofre um impacto muito grande, né? Nessa amputação tão repentina, que é algo que ninguém espera, né? E o que acontece logo após a amputação com esse paciente? Como é que fica o psicológico desse paciente? Totalmente desconstruído, né? Porque quando a pessoa passa por um processo que chega... Primeiro que a pessoa já vem de um processo de acompanhamento médico, muitos perdem um membro do corpo porque passaram por uma doença, outros por conta de um acidente. Então, a pessoa já vem fragilizada emocionalmente, já tem um histórico de fragilidade emocional, né? Então, quando ela chega até você, significa que ela já passou por muitos processos invasivos, muitas vezes, né? A maioria dos processos são invasivos. Então, ela chega com o emocional totalmente abalado. Sim, e a gente observa que tem pacientes que acabam até passando por processos de reimplante, lipoenxertia, né? Para tentar reabilitar de outras formas. E muitas vezes o corpo acaba até absorvendo, né? Essa lipoenxertia e não tendo sucesso. Aí ele recorre, de repente, a uma prótese. E, doutora, eu queria saber com a doutora se é importante o acompanhamento psicológico logo após a amputação e por quê? Eu vou além. Eu diria que o processo psicológico deveria ter começado quando ele descobriu ou a doença ou quando passou pelo acidente, né, que chegou a esse quadro. Então, mas quando não buscou ajuda na época, claro que em qualquer momento o processo terapêutico é essencial na vida da pessoa. Pode ajudar. Pode ajudar. Porém, muitas vezes, a pessoa não se identifica com a prótese, né? Acontece da pessoa não se identificar ou da pessoa achar que não é bem daquela forma, que não ficou igual. Sim. Então, nesse processo, quando o profissional fala que está igual, está tudo ok, não tem como ser diferente, significa que o olhar dele está diferente para aquela prótese. Ou seja, a pessoa acabou não se identificando com aquela prótese. Ah, sim, eu ia até perguntar isso, doutora. Então, quer dizer assim que durante o processo de reabilitação, adaptação da prótese, é importante o papel da terapia, então, para a aceitação. Com certeza, com toda certeza. Porque o que acontece? Quando a pessoa perde um órgão, um membro do corpo, quando ela perde isso, ela não está perdendo só aquele órgão, ela está perdendo a identidade dela. Muitas vezes ela perde a identidade dela, né? Ela não consegue mais se reconhecer. A doutora considera isso um luto? Com certeza, com certeza. Então, quando ela olha, além dela precisar lidar com esse luto, digamos assim, né? Ela vai precisar lidar com essa nova fase da vida dela, com esse novo eu, né? Então, a pessoa precisa recorrer a um processo que, no processo terapêutico, a gente leva a pessoa a um autoconhecimento. Então, no autoconhecimento, ela vai até identificar quem é ela.
Puxa, que importante. Quem é ela? Porque muitas vezes ela passou a vida toda dela sem saber realmente quem ela é. E quando vem a prótese, aí que se perde, aí que fica totalmente perdida, mentalmente perdida, né? Então, o processo terapêutico, ele vai ajudar muito a pessoa a se encontrar, a pessoa a passar por essa fase com mais leveza, né? O processo terapêutico é de extrema importância, porque, às vezes, não é a prótese que está incomodando. Às vezes, a insatisfação não é referente à prótese. Exato. A insatisfação, às vezes, é referente ao contexto que ela está vivendo. Exatamente. Eu digo, foi muito importante a doutora trazer esse ponto, porque a gente observa que às vezes o paciente está com a prótese, que ela encaixou perfeita, tá linda, e mesmo assim, às vezes ele sente-se de uma certa forma desconfortável. A gente observa que não é sobre a prótese, e sim sobre o psicológico do paciente, né? Sim, porque veja, quando a pessoa sofreu um acidente ou descobriu uma doença que chegou a esse ponto, provavelmente a pessoa já estava também num contexto que ela não estava satisfeita. Às vezes um casamento ruim, às vezes o trabalho que não estava bom, né? Às vezes o próprio contexto familiar meio bagunçado. E quando acontece isso, aí que tudo desanda mesmo. Então, a pessoa coloca os problemas de lado, né? Deixa tudo aquilo de lado e começa um outro processo, um processo da cura, um processo de buscar passar por aquela doença ou sobreviver a um acidente, né? Então, mas ela só colocou de lado, ela não resolveu as questões da vida, do cotidiano dela. Então, quando chega na parte da prótese, vem uma insatisfação. Ou seja, aquilo que estava guardadinho, escondidinho ou deixado de lado, retorna, mas retorna de uma outra forma. Aflora mais. Aflora, exatamente. Certo. Então, ela acaba derivando, jogando tudo aquilo para a prótese, para aquele momento, para aquela dor, para tudo que ela passou. Então, o processo terapêutico, ele não vai olhar somente para a insatisfação com a prótese ou somente para algo que ela não está gostando, não está satisfeita. Com a estética. Né? Com a estética. O processo terapêutico, ele vai além. Além da estética. Além da estética. Ele vai buscar a pessoa a se autoconhecer. É importante a prótese pela questão da autoestima, a estética, mas é necessário a terapia junto. Com certeza, porque a terapia ela não vai focar nessa questão, somente nessa questão. Ela vai muito além. Ela vai levar você a saber quais são tuas crenças. Ela vai levar você a ter um olhar para você mesma que talvez no decorrer da tua vida você nunca olhou. Tem pessoas que nunca se olhou realmente. Quem eu sou? O que eu gosto? Né? Como que está a minha vida? A pessoa passou o tempo todo da vida dela sem fazer isso. Quando chega uma prótese, é o momento que ela vai se olhar. Mas esse olhar para ela significa muito além da prótese. Esse olhar é um olhar interno, né? É um olhar do que eu gosto. Sim. É um olhar realmente para ela. Se né? conhecer, se autoconhecer. De autoconhecimento. Doutora, e o papel da família nesse processo é importante? Com certeza, eu diria fundamental, né? O apoio familiar se torna, né, uma rede de apoio muito importante, a família. Então, claro, desde que seja uma família funcional. Porque às vezes é uma família problemática também, né? Então, mas nesse momento, com a ajuda da terapia,
a gente traz isso para o contexto terapêutico e até o olhar da pessoa, porque se for uma família disfuncional, a gente vai levar essa pessoa a se proteger, né? Ela já tem as questões dela, já está lidando com todo esse processo, né, de adaptação com a prótese. Então, se a família é disfuncional, ela vai aprender a se proteger em relação a isso. Muito importante, né, doutora? Uma coisa que até eu observei, achei bem importante, que já me perguntaram, mas é importante a família participar da terapia? Eu tive um processo muito interessante com um paciente. Ele tinha muitas questões ali com os pais, né? E no momento que ele perdeu parte do membro dele da mão, no trabalho dele, ele começou a ter mais problemas ainda. E nesse contexto geral, né, que ele foi procurar ajuda terapêutica, porque para ele realmente estava muito difícil de suportar tudo aquilo, mais a pressão de casa, ele sem trabalhar, né, depois a empresa de algum tempo dispensou ele, né, porque as habilidades dele da perca dos dedos e da mão já não eram mais funcionais, então tudo isso trouxe para ele à tona um peso psicológico maior ainda. E aí foi quando esse paciente perguntou, eu estou fazendo terapia, será que não seria o caso da minha família também fazer terapia junto comigo? É importante a família também participar desse processo terapêutico, doutora? Olha, são processos diferentes. Eu entendo que é importante a família, né? Tem terapia familiar, né? É um processo que eu super indicaria, muito importante. Mas o que eu vejo que importa e muito é você aprender a lidar com as tuas questões. Porque o processo terapêutico não se trata do outro, se trata de você. Então, eu não consigo mudar o outro. Então, muitas vezes, eu não vou conseguir mudar o meu contexto familiar. Certo. Mas eu consigo mudar o meu olhar para esse contexto. Então, na terapia, é isso que a gente trabalha com o paciente, né? Numa terapia convencional. Na terapia familiar, é um processo diferente, né? Mas no caso do seu paciente, como ele estava, somente ele na terapia, então, eu trabalharia dessa forma com ele. Correto. Né? Levando ele a ele entender o processo dele, ele a aprender a colocar barreiras, né? A colocar limites. Muitas vezes o paciente não sabe falar não, né? Então, começa por coisas simples, às vezes, o processo terapêutico, né? E a gente observa que, às vezes, também o paciente, ele procura o tratamento psicológico, ele envolve, é importante o apoio da família, mas não é a família fazendo a terapia junto que vai resolver aquele momento dele. Então, eu acredito que, nesse caso, seria importante ele cuidar do psicológico dele. E a família apoiar. Esse é o papel da família neste momento, o apoiar. Porque é justamente esse o ponto. A gente não pode esperar do outro. Porque se não existir um apoio, é importante, mas pode não existir. Isso. Aí é importantíssimo. O processo terapêutico, assim, ele vem justamente para estruturar essa parte emocional, né? Essa psique do paciente. Então, o processo é justamente para ele aprender a lidar com coisas que ele não pode mudar, que ele não consegue mudar. Porque conseguimos mudar nós, o outro a gente não consegue mudar. É verdade, doutora. Que importante tudo isso que a doutora trouxe para nós. É bem isso, é a gente cuidar da gente, né? Isso. Se autoconhecer, cuidar da gente, e tudo fica muito mais leve. Doutora, e no caso um paciente que já colocou a prótese, está fazendo a terapia, se adaptou com a prótese, por quanto tempo ainda é necessário ele continuar com a terapia? Existe um prazo? Não existe prazo. O processo terapêutico, ele é contínuo.
por isso que é um processo. Claro que tem épocas da vida que você vai precisar muitas vezes, né? Você vai precisar não só uma vez na semana ir para terapia, mas de repente 2, né? E com o tempo, isso vai espaçando. Então, eu diria assim que o processo terapêutico, claro, depende de cada um. Tem pessoas que têm muitas questões, né? Outras nem tantas, mas o processo terapêutico é sempre importante. Doutora, e quem acabou de passar por esse processo de amputação e está assistindo, qual é a orientação que a doutora daria, né, para que esse processo seja mais saudável e qual o momento certo desse paciente buscar a ajuda? É importantíssimo, se ela não estiver no processo já sendo acompanhada por um profissional, num processo terapêutico, é importantíssimo o quanto antes que ela busque essa ajuda psicológica, que ela busque estar em acompanhamento terapêutico, porque ela vai precisar, né, de estrutura emocional, de estrutura mental, para ela conseguir lidar com tudo o que ela passou, eu diria assim, né? Vindo de um processo totalmente invasivo, que acaba sendo, né? E então ela vai precisar dessa ajuda terapêutica, e que é extremamente necessário, e que ela vai perceber no decorrer dos dias dela, da vida dela, que foi fundamental e será fundamental o processo, o acompanhamento psicológico. Puxa, doutora, como é importante, né, o processo da terapia, né, desde o início, durante e pós a etapa do paciente que passou por essa reabilitação é extremamente forte, né? Sim. E o mais importante disso, que a gente sempre fala, é que a terapia, ela deveria estar na vida de todo mundo todos os dias, né? Com certeza. Mas o paciente que passou por um processo desse é indispensável, é necessário. É necessário, Simone, porque a pessoa, ela perde a identidade dela, né? Ela acaba passando por muitos medos, porque ela não sabe se ela vai ser aceita, ela começa a ter dúvidas em relação à aceitação da sociedade, dos familiares em relação a ela, até ela passa a ter dúvidas em relação ao trabalho, às vezes ela vai continuar no trabalho que ela sempre exerceu ou não. Então, tem muita coisa aí. Começa a surgir medos que a pessoa não tinha até então. Então, o processo terapêutico ele vem justamente para acalmar, para trazer a pessoa, para trazer um olhar para a pessoa de coisas que, de repente, ela não está enxergando e que pode ser benéfico para a vida dela. Sim, sim. Eu observo porque eu tenho diversos pacientes que relatam o constrangimento de sentar-se à mesa com a família, dependendo do nível de amputação, de simplesmente se relacionar, né? De ter uma relação, de realmente ter a vida social normal. E a gente observa como é importante a terapia nesse processo. Chegamos ao final desse tema tão importante e esclarecedor. Eu quero agradecer você, doutora Eunice Roberto, por trazer com tanta excelência essa informação de suma importância para todos que passaram por esse processo. Simone, eu que agradeço pelo convite e quero te dizer que eu admiro muito o teu trabalho, porque o teu trabalho dá esperança. O teu trabalho, o momento que o paciente chega até o consultório, ele já está muito debilitado emocionalmente, né? Sim. E você vem trazer um pouco de esperança para esse paciente, esperança de um resgate de quem ele foi, de quem ele é, né? Então, isso é muito importante. Agradeço, admiro e muito obrigada pelo convite. E falo para todos, façam terapia. O processo terapêutico é essencial para todos, independente de qualquer coisa. Muito obrigada, doutora. E para você que assistiu esse vídeo até o final e gostaria de ver mais temas como esse, se inscreva no canal e ative o sininho.
e até a próxima.